Boa noite, meus irmãos. Abra sua Bíblia comigo em 2 Coríntios, no capítulo de número 5, versículo de número 14. No ano de 97, foi o ano em que o Senhor, pela sua imensa misericórdia, alcançou esse miserável. Eu nunca ergui a mão numa igreja aceitando a Cristo como um pregador, mas lendo a Escritura. E no texto de João 10, capítulo 11, onde ele dizia: eu sou o bom pastor, o grande amigo. 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 14, diz assim um texto: pois o amor de Cristo, ele nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conheçamos segundo a carne, e se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. Assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que fizeram novas. Amém? Vou estar orando um minutinho, os senhores irmãos colocarem de pé um minutinho só. Senhor, Pai eterno e Deus bendito, aquele que enviou o nosso Salvador Jesus, o Santo, para se entregar por nós. Nós que pecamos contra o Teu nome e cometemos uma multidão, Senhor, de pecados contra Ti. Nesta noite, Senhor, pedimos que o Senhor nos abençoe aqui nesta noite. Abra o nosso entendimento diante da Tua palavra. Abençoe cada um segundo a Tua vontade. Cuida, Senhor Deus, da cidade de Oriente, daquele, Senhor, que não teve a oportunidade de estar aqui conosco. Abençoa, Senhor, também e livra de todo mal. A Tua palavra, Senhor, mais uma vez foi lida aqui, e que não seja diferente dos outros cultos realizados na Tua casa. Fala conosco, abençoa, Senhor, cuida dos enfermos, cuida das viúvas, abençoe as crianças, Senhor, da escolinha dominical, as suas famílias, e a cidade de Oriente, Senhor Deus, que o Teu Evangelho alcance a cada um, aqueles a quem o Senhor determinou na eternidade, para serem salvos pela Tua graça. Eu agradeço por essa oportunidade que nós temos de estar aqui na Tua casa, mais uma vez, para ouvir as Suas palavras. É em nome do Senhor Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Pode se sentar, meus irmãos. O apóstolo Paulo, no capítulo 5, versículo 14, ele diz assim: pois o amor de Cristo nos constrange. O apóstolo Paulo, na Macedônia, ele recebe uma notícia do nosso irmão Tito, que a igreja de Coríntios, ela se arrepende do seu pecado, por causa da primeira epístola que ele escreve. Ele se arrepende
da sua iniquidade. Então o apóstolo Paulo direciona mais uma epístola e escreve para a igreja de Coríntios, para que eles entendam o amor do Pai, para que eles compreendam a grandeza do amor de Jesus e a necessidade de observar quem éramos e como devemos ser. Versículo de número 15. Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por ele morreu e ressuscitou. A pergunta é: de que maneira e de que forma devemos viver diante de Cristo? De que forma proceder? Agora que há um arrependimento no coração da igreja, agora que há um reconhecimento do pecado, agora que entendemos a necessidade de observar a sua palavra, a pergunta é: de que forma nós estamos vivendo? Muito se fala em novidade de vida, muito se apresenta que o dia de amanhã trará um dia novo, com novidade de vida, muitas coisas novas poderão acontecer, mas sem Cristo não há novidade de vida, não há constrangimento pelo amor de Cristo, não há novidade de vida. Qual a forma que nós estamos vivendo diante de Deus? Para aqueles que vivem, não vivam mais para si mesmos. Aonde está o constrangimento? O constrangimento pelo pecado. A causa do amor de Cristo ainda não foi observada. Vive-se uma vida sem constrangimento do amor. E é isso que o apóstolo Paulo está ensinando para eles. É necessário que aqueles que vivam agora, mas vivam para Cristo, não para si mesmos, não para a sua própria consciência, da sua maneira de viver. Versículo 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Qual a forma de vida que estamos vivendo? De que maneira nos encontramos? Como estamos nos procedendo diante de Deus? Segunda Timóteo, capítulo 3. Versículo de número 1. Como é que as pessoas estão vivendo hoje? Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si,
cruéis e inimigos do bem, traidores, atrevidos, inimigos do bem, infatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Essa é a forma oficial de se viver. Amantes de si mesmo, amantes dos prazeres da vida, amantes do seu modo de viver, amantes do seu meio de vida. Versículo de número 7. Que aprende sempre e jamais pode chegar ao conhecimento da verdade. Qual a forma que devemos viver? Versículo de número 10. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensinamento, procedimentos e propósitos, fé, longanimidade, amor e perseverança. Nós estamos ouvindo dia após dia a palavra de Cristo, os seus ensinamentos. Mas qual a maneira que nós estamos vivendo diante de Deus? Diante daquele que não conhece a Cristo? Qual é o rumo que estamos seguindo? Prosseguindo? Qual é o destino da nossa vida? Qual é o destino do nosso meio de vida? Da forma de viver que estamos encarando? Qual será o destino dele? A vida eterna ou a morte eterna? Qual é a trajetória que estamos colocando em nossa vida? Versículo 17, novamente. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Ela é nova. Paulo escreve agora, meus irmãos, é para salvos. Porque se ele é nova criatura, ele é um salvo. É um convertido. É um cristão verdadeiro. E se alguém está em Cristo, é nova criatura. Ele deixou as coisas que praticava no passado. Deixou a sua vida antiga no passado. Ela agora é nova criatura. E é para esses irmãos que o apóstolo Paulo está escrevendo. Para que esses não vivam mais para si mesmos, mas para Cristo. E aqueles que vivem, agora é nova criatura. E o único propósito na vida do salvo, do verdadeiro cristão, foi que Jesus morreu para que esse salvo seja resgatado. Não há outro propósito de Cristo.
é nova criatura. As coisas antigas agora já passaram, eis que se fizeram novas. Quando nós olhamos para nós mesmos e fazemos uma autoanálise, e como cristãos verdadeiros, porque esta é a intenção da epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, é falar com cristãos verdadeiros. Olha, o constrangimento do amor. O pecado ainda tem que nos constranger, de vergonha, diante do amor de Cristo. Visto que um morreu por todos, para que nós não vivemos mais para nós mesmos, mas para Cristo. João capítulo 3, versículo de número 3. Há uma natureza em cada um de nós. E é de fato que é necessário a palavra de Deus para conhecermos esta natureza. João 3, versículo de número 3. A isto respondeu Jesus: em verdade e em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nascer de novo. É necessário, e de fato, matar a nossa velha origem. Nicodemos não entendeu e questionou a Cristo: pode porventura um homem já velho retornar ao ventre? Ele não compreendeu. Mas é necessário nascermos de novo, nascermos para Cristo. E como uma criança que é um livro aberto, de páginas em branco, conhecer a Cristo. Estudos apontam que uma criança pode ter todos os seus atributos moldados até 7 anos. E quando Cristo ele usa esse termo, nascer de novo, é necessário que nossos atributos sejam moldados de novo no renascimento em Cristo Jesus. É necessário termos na mente uma visão eterna, e não do que é transitório e passageiro dessa vida, deixando as coisas que ficam para o passado e prosseguindo para as novas. E a única coisa que tem que frutificar na mente e no coração é o céu, almejar as coisas do reino, conhecer a sua palavra. Nicodemos não entendeu, mas Jesus olha para ele: é necessário nascer de novo, é necessário viver novamente, sermos como crianças diante do Pai que vai nos ensinar. Deveríamos ter em mente os valores eternos do reino de Deus, as qualidades que devem ser diante de Deus atribuídas a nós, o
trabalhar pelos valores eternos, viver e aguardar Cristo na sua vinda. Mas qual tem sido a nossa maneira de viver? Qual é o propósito? Qual tem sido o nosso propósito? Para que Cristo nos salvou? Visto que a palavra está falando com crentes verdadeiros. Qual é a sua busca? Qual é o objetivo, a intenção? Que designam há nos nossos corações? Qual é o propósito de virmos todos os domingos, quinta-feiras? Qual tem sido o propósito da nossa vida? Será que os valores terrenos ainda têm tomado conta? Os valores mundanos ainda têm sido lugar de prioridade? Tem sido prioridade nas nossas vidas? Qual é a finalidade? Qual tem sido o nosso propósito? E se alguém está em Cristo, isto é nova criatura. Eles não vivem mais para si mesmo. Qual é o propósito? De que maneira nós estamos vivendo? Os valores eternais e os valores da palavra têm tomado lugar no nosso coração, no nosso tempo, na nossa rotina, ou ainda os cuidados dessa vida? Quem nós seremos? Para onde iremos? Como viveremos? O que vamos comer, vestir? Será que os valores transitórios dessa vida passageira ainda tomam espaço? Quem ainda pensa em manter um estilo de vida que não seja este que o apóstolo Paulo escreve, ainda não conheceu a Cristo. Pois os cuidados dessa vida têm sufocado a palavra. Os cuidados dessa vida ainda têm tomado espaço na vida do cidadão. Eclesiastes no capítulo 1. Abra sua Bíblia lá em Eclesiastes. No capítulo 1. Versículo de número 14. Primeiro capítulo de Eclesiastes, versículo de número 14. Diz assim o autor: atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento. Eis que o autor ele saiu a observar para todas as obras que se faziam. Tudo ele observou. Pacientemente, dia após dia, ele observa. Então, de próprio punho, ele escreve:
é como correr atrás do vento. Quem corre atrás dessas coisas sem entender as coisas eternais, o reino, o sacrifício de Cristo na cruz, a salvação, carece de ser salvo ainda. Pois tudo o que fazemos nessa vida vã é como correr atrás do vento. Tudo que ocupa o nosso coração, que nos preocupa dia após dia, é como que se você estivesse correndo atrás do vento. Versículo de número 15. Aquilo que é torto não se pode endireitar, e o que falta não se pode calcular. Então qual deveria ser o seu propósito, o meu propósito numa vida cristã? Qual é o objetivo? Qual tem sido o objetivo? Filipenses capítulo 1. Abra sua Bíblia na epístola do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 1, versículo de número 23. Qual tem de ser o objetivo? O objetivo do verdadeiro cristão, do salvo. Porque agora ele é nova criatura. O apóstolo Paulo, ele escreve o seu objetivo no versículo 23 da epístola aos Filipenses, no capítulo 1, versículo 23. Ora, de um e outro lado, estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo. Qual que tem que ser o nosso propósito? Desejar a eternidade ao lado de Cristo. Amar o reino de Deus. Desejá-lo. Ansiosamente desejá-lo. O apóstolo Paulo, eu me sinto constrangido por um lado e pelo outro, tendo desejo de partir e estar com Cristo. Qual tem sido o propósito da nossa vida? O que tem ocupado no nosso coração? Estão ensinando por aí que deve se amar o mundo, que vão ser vitoriosos, que vão ter saúde do super-homem, vida financeira abastada. Mas eu tenho o desejo, diz o apóstolo Paulo, por um lado e por outro, mas o meu desejo verdadeiro é estar com Cristo. É estar diante daquele que me constrange,
por causa do teu amor. O mundo atual ensina que devemos amar a nossa maneira de viver, que podemos construir uma nova maneira de viver, mas sem a palavra de Deus, sem os ensinamentos de Cristo, essa maneira de viver não será a mesma a qual Cristo nos ensinou. O propósito não será o mesmo que a palavra de Deus nos ensina. A eternidade não será um desejo no coração. Cristo menos ainda. Porque se Cristo ele tem as suas regras, pois ele é Deus, a sua palavra, as suas leis, a sua disciplina, então esse Cristo não se encaixará nesse meio de vida, nessa maneira, desse curso que eu estou seguindo. Cristo ele reprovará essa maneira de viver. Versículo 19. Porque eu estou certo de que isto mesmo, eu estou convicto, diz o apóstolo Paulo, pela vossa súplica e pela vossa provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de quem em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Olha, eu estou convicto, certo de uma coisa: qual será o propósito da nossa vida? De que maneira estamos vivendo? Essa maneira de viver não nos salvará. A salvação é pela graça em Cristo Jesus, mas não da nossa maneira de viver. Não dessa maneira. Versículo 16 de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 16. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conheçamos segundo a carne. E se antes conhecemos a Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. A palavra é se de fato realmente é salvo, se de fato é nova criatura, tem que ter uma nova meta. Tem que ter um novo propósito. E esse propósito é o reino dos céus, as coisas do reino dos céus, Cristo e sua palavra, ouvir a palavra, trazer seu filho na escolinha. Muito bom isso. Tenho tido resultados maravilhosos na minha casa.
deixar as coisas velhas para trás, amar a Deus acima de todas as coisas e desejar o reino. Se de fato esta for uma nova criatura, se de fato for uma nova criatura, coisas antigas já passaram, e é necessário apresentarmos evidências de salvação. Evidências de uma nova criatura. E assim, se alguém está em Cristo, ela é nova, ela é recém-nascido, e caminhará para o varão perfeito, ouvindo a palavra, deixando para trás o velho homem. Abra sua Bíblia comigo em Efésios, capítulo 4. Versículo de número 22. Capítulo 4 de Efésios, versículo de número 22. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe, segundo as concupiscências do engano. Vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revestais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedente da verdade. As características de um novo homem, as características de um novo ser, daquele que tem um propósito de chegar ao céu, o salvo, o homem que em Cristo se renova a cada dia. Ele vai se despojar do velho homem, da sua maneira de viver antiga, mas se caso contrário, isso não estiver acontecendo ainda, essa vida carece de ainda ser salvo. Essa vida ainda carece de salvação. Versículo de número 7 do capítulo 4. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Se ainda não foi alcançado, se ainda não conheceu a palavra, é necessário uma regeneração, uma transformação pelo Evangelho. Nicodemos, ele não compreendia a palavra nascer de novo. Uma regeneração é necessário na vida de cada um de nós.
uma transformação daquilo que é transitório, passageiro, mundano, para que o reino de Deus possa ser o desejo do coração desse salvo. Porque se ainda não é, porque se Cristo ainda não é o desejo, se a sua justiça ainda não é o desejo, se ainda não desejamos estar ainda diante daquele que nos salvou, ainda carece de ser salvo, ainda está perdido. Para que aqueles que vivem não vivam mais para si mesmo. Uma nova criatura, ela nasce para o reino, com uma nova natureza. E se ele não for regenerado, ele ainda não é convertido. E se ele não é convertido ainda, não é salvo. Versículo 17. E assim, se alguém está em Cristo, ele tem que ser nova. Tem que nascer de novo. Tem que deixar as coisas velhas no passado, a velha natureza. Tem que ser nova criatura. E como nova criatura, se colocar diante da posição de filhos, prontos a serem corrigidos, ensinados, aprender a ouvir o não. Qual tem sido a nossa maneira de viver? Qual é o procedimento? Qual tem sido o propósito, o objetivo da nossa vida? 97 foi a primeira vez que eu li a Bíblia. E Ele é o bom pastor. Muitos anos se passaram. Muita coisa eu ouvi. Até o dia que eu recebi um convite de ouvir numa igreja pequena o seu evangelho, a forma de ensinar. Nós temos a oportunidade de ouvir o verdadeiro evangelho, pois o amor de Cristo nos constrange, nos deixa envergonhados, entristecidos, tristes por causa do pecado. Julgando-nos. Isto é que um morreu. Isso tem sido ensinado dia após dia. Um morreu por todos. Logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem, para aqueles que estão vivos, salvos, regenerados, nova criatura, transformados, esses não vivam mais para si mesmo. E para nós inculcarmos isso,
A misericórdia de Cristo está sobre nós. Para entendermos, compreendermos, é que a misericórdia de Deus está sobre nós. É que o nosso estilo de vida não é o mesmo que a palavra de Deus ensina. E isso nos constrange, nos deixa envergonhados, amedrontados. Já que estamos salvos, nós não conhecemos Cristo segundo a carne. Antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos deste modo. Agora não foi apresentado dessa maneira. Não foi dessa maneira de viver que Cristo foi nos apresentado. Porque se antes foi, agora não. Versículo 16: assim que nós daqui por diante a ninguém conheçamos segundo a carne, e se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não. E ele diz, deste modo não. Não é desta maneira. Não é dessa maneira que foi nos ensinado. Não conhecemos desse modo. Versículo 17. E assim, ele afirma, se de fato houve uma regeneração, uma transformação, salvação, está em Cristo, e se alguém está em Cristo, ele é nova criatura. E a misericórdia de Deus está sobre nós pela tua palavra, graças a Deus, que nos dá a oportunidade de ouvirmos hoje, como ouvimos outras vezes, que a nossa maneira de proceder, Cristo não foi nos apresentado dessa maneira. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Filipenses capítulo 1, para encerrar. Versículo de número 21. Porquanto, o apóstolo Paulo falando, porquanto, vírgula, ele enfatiza, para mim, ele não diz para nós, porquanto, é para mim, é uma decisão individual, porquanto para mim, o viver é Cristo. Porquanto para mim, diz o apóstolo Paulo, não sei os outros, tenho desejo que os outros tenham o mesmo entendimento, mas para mim, o meu viver é Cristo. E agora ele vai mais além. E o morrer é um lucro. Não foi nos apresentado desta vez
Cristo segundo a carne. Cristo não nos salvou para continuarmos, para permanecermos da mesma maneira. Versículo de número 28. E que em nada estáis intimidados pelos adversários. Ninguém foi intimidado. Antes constrangidos pelo amor de Cristo. Pois o que é para eles provas e evidência de perdição é para vós outros de salvação. Para o nosso adversário, a evidência da salvação é evidência de perdição, mas para vós outros de salvação, e isto é da parte de Deus. Segunda Coríntios capítulo 5, versículo 14, novamente. Vamos ler o versículo 10 primeiro, que eu ia ler por último, vamos ler agora primeiro. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo, e assim conhecendo o temor do Senhor, persuadimos os homens e somos cabalmente conhecidos por Deus. E espero que também a vossa consciência nos reconheça. Versículo número 14 agora. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós daqui por diante a ninguém conheçamos segundo a carne. E se antes conhecemos a Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos desse modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. E as coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram nova. Amém, meus irmãos? A primeira vez que eu li, eu sou o bom pastor. E a carência de um homem perdido, de uma vida vazia. Ele diz: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Eu fiquei impressionado quando eu li esse texto. Ele é o bom pastor. Aquele que carece de salvação, que não entendeu ainda o propósito, que ainda não é nova criatura. Saiba que Cristo, Ele estendeu a sua mão e me salvou. E salvou tantos aqueles que creram no seu nome. E nós, pela misericórdia de Deus, temos a oportunidade de ouvir que a nossa maneira, o nosso jeito, a forma que estamos,
que queremos permanecer, não é a que Cristo nos salvou para continuarmos. Amém? Agradeço a Deus por cada um dos irmãos estarem bem atentos, pelo silêncio. Obrigado.